Falar de luta, falar de trabalho, falar de cuidados com o ser humano, nós vamos conversar tudo sobre isso com Paulo João Estásia, mais conhecido como Paulinho do Transporte, uma pessoa que luta pelo próximo, pelo ser humano e pelo povo. Tudo bem, Paulinho? Como vai, Júnior? Tudo bem? Prazer, viu? Prazer receber você aqui e vamos falar um pouco sobre as questões que permeiam a nossa cidade e também o nosso país. Claro. Apoio Cultural Companhia de Viagens Júnior Mosco. Você quer viajar? É com a Companhia de Viagens Júnior Mosco, que leva você a lugares inusitados. Companhia de Viagens Júnior Mosco. Eu queria que você começasse a falar um pouquinho sobre a questão da saúde, né? Que é um desafio muito grande, e como que você vê essa demanda de como lidar e acertar a saúde. Veja, em Sorocaba particularmente, a saúde está extremamente precária. A gente sabe que um problema da saúde pública é nacional, né? Mas aqui ganhou uma profundidade muito grande. Teve alguns compromissos assumidos por gestores atuais, não foi cumprido, enfim. E aí o que acontece? As filas de espera de consultas, de exames, de cirurgias vêm aumentando significativamente, além do que era esperado, ou seja, está aumentando além do que deveria, e com isso faz com que as pessoas venham a óbito antes do atendimento. Então, o que precisa em Sorocaba é ampliar leitos nas estruturas já existentes, ou seja, através de convênio com a Santa Casa, com Santa Lucinda e com o GEPASSES. Essas estruturas têm espaços ociosos já hoje. Além disso, a Santa Casa passa por construção permanente de ampliação. É necessário que o poder público investe nessas ampliações imediatamente para poder minimizar, através de um mutirão, claro, minimizar a curto prazo a fila de espera das cirurgias, dos exames e assim sucessivamente. O que acontece muito hoje, Júnior, é que as pessoas fazem uma bateria de exame pelo SUS com muita dificuldade com o tempo de espera. Quando consegue retornar ao médico, aquele exame já venceu o prazo. Um médico cirurgião não vai abrir uma pessoa a fazer uma cirurgia sem estar atualizado os exames, né? Porque é muita responsabilidade, tem que saber como que está a atualidade da pessoa, né? Então, essa é uma das preocupações, então precisa minimizar rapidamente, ampliando leitos por convênios e investir em construção, inclusive, dessas estruturas já existentes. Existe também uma demanda reprimida sobre as maternidades, né? As mulheres, muitas vezes, elas não têm um acompanhamento pré e pós. Perfeito. Como que a gente podia... Veja, hoje, a proposta é a construção de uma unidade hospitalar da mulher mais maternidade na Zona Norte. Isso vai dar uma aliviada nessa fila de espera e, além disso, consegue utilizar parte da estrutura que hoje já utiliza nas estruturas de Santa Casa, do Santa Lucinda, em especial, que é a maternidade mais, que eu diria, mais ativa do SUS, e através disso nós conseguimos deslocar a Zona Norte com parte da estrutura, então sai mais barato. Pega parte da estrutura e desloca para lá. Só precisa aumentar uma unidade, daí, claro, complementar com os equipamentos necessários para poder atender as mulheres. A demanda é muito grande e a fila de espera é muito grande também. Existe também uma criação, um projeto de uma criação da van da saúde. Isso. Que seria, assim, com enfermeiras e médicos que fossem para os bairros. Porque tem uma coisa assim que às vezes a gente percebe, centraliza muito no centro, né? Isso. E a periferia, né? Isso. Nos bairros é que tem uma demanda gigantesca. Perfeito, João. Veja, nós temos o projeto das unidades móveis da saúde. Antigamente, aqui em Sorocaba, e um dos prefeitos que já passou pela cidade, ele criou o médico da família, que era um médico, uma equipe médica que ia com ônibus até a família ou qualquer outro veículo até a família e daria o atendimento. Não funcionou. Ele colocou em operação, eu diria que parcialmente. Até hoje existe aí um ônibus azul, um rosa, que atende as mulheres, também atende os homens, mas ele fica centralizado normalmente em praças da região central, ou seja, as pessoas que vêm para a região central... Se deslocar para vir. Exatamente, ou seja... já não vai vir. Não vem, porque não muda muita coisa da pessoa ir na unidade de saúde, basicamente até mais prático. Agora, com a base móvel de saúde, tem que ser várias, não uma só, várias,
regionalizada na cidade, distribuída com profissionais da saúde, para poder fazer um diagnóstico primário dessas pessoas. Aí quando chega no bairro, concentra numa pracinha do bairro, um carro de som da administração pública vai lá anunciando que está ali aquela unidade da saúde, ou também para ter uma agenda do próprio município, né, através das redes sociais do município, Secretaria da Saúde pode fazer isso. E as pessoas então sabem que naquele dia a unidade móvel está lá com médicos, enfermeiros, para fazer, como diria, um diagnóstico primário. Faz um diagnóstico primário e a partir dali, se tiver grande complexidade, é claro que encaminha para a unidade de saúde. Se for uma coisa mais corriqueira, já pode inclusive receituar ali o medicamento para a pessoa tomar e os devidos cuidados que deve recomendar para o paciente. Isso com certeza nós estamos fazendo uma prevenção na saúde. E a prevenção todo mundo ganha, né? A prevenção quer dizer, o sujeito não precisa sentir um problema de saúde, ou seja, ter sintomas para depois procurar o médico. Ele pode ir lá espontaneamente fazer um diagnóstico primário, verificar se ele tem algum problema que ele não sabe ainda, e aí o tratamento primário, ou seja, o tratamento preventivo, todo mundo ganha, tanto o paciente quanto o município, porque economiza, né? Como que a gente pode entender sobre a melhoria da mobilidade e financiar o transporte coletivo? O transporte público, nós temos uma proposta tarifa zero, né? Eu sou líder sindical há 32 anos, trabalho com transporte há 32 anos. Eu fiquei só no México, eu fiquei 5 meses na cidade de León, estudando sobre gestão de transporte público. E é onde que eu tenho muita segurança de dizer que a tarifa zero aqui é possível de implementar sem criar nenhuma nova taxa e nem qualquer outro imposto dos que já existem. Temos 116 cidades no Brasil que já possuem tarifa zero, que é o transporte gratuito, e além disso isso soma 5 milhões e 600 mil pessoas já beneficiadas com o transporte público gratuito. E aqui já é subsidiado em Sorocaba, ou seja, pago pela prefeitura, mais de 60% já é pago, quase 65%, tem uma variável de entre 60% e 65%, já é pago, ou seja, subsidiado. Resta apenas 40%. Com o Vale Transporte, que será mantido na Secretaria do Fundo de Transporte, será criado o Fundo de Transporte, então será mantido, é claro que observando que tem que descontar os 6% do empregado, senão o empregado que tem o Vale Transporte, se descontar do salário dele, não é gratuito, né? Então tem que abater aquele 6% para dar gratuidade. E o empresário, então, passa lá o Vale Transporte para o Fundo de Transporte, que ele é mantido. Então isso já cai para torno de 20%, mais ou menos, para poder subsidiar e quitar a gratuidade. Após isso, Júnior, tem as multas de trânsito, que parte das multas das verbas que entra da multa de trânsito vai para o Fundo de Transporte também. Eu estou falando do modelo já existente, tá? Da estrutura que já existe, que já é praticada. Então, além disso, os funcionários públicos, aqui em Sorocaba eu vou exemplificar, funcionários do Paço Municipal, funcionários do SAI, funcionários da URBS, essas pessoas, o poder público pagará a passagem deles, eles são gratuitos, mas pagará no Fundo de Transporte. Com isso, dá para zerar tranquilamente. Para a população entender, tem de onde sair a verba, não é? Perfeitamente. Não é assim, vou bater uma varinha mágica e vai aparecer. Tem um caminho. Claro, tem que ter um caminho. Então, isso, porque a tarifa zero, ela não traz só um benefício, eu vou dizer de um outro que eu também tenho como estatística de onde tem tarifa zero implantada há mais de um ano. Depois de um ano de tarifa zero implantado, a arrecadação do município aumenta em média 20%. Então, veio que já aumentou a receita também. Então não é, como você disse, não é varinha mágica não, aqui tem que ser tudo detalhado, com responsabilidade, porque tem que funcionar. Todas as 116 cidades que implantou tarifa zero, o ônibus gratuito, nenhuma voltou atrás e nem pretende voltar. Ou seja, foi implantado e deu certo com sucesso. A população gostou muito, beneficiou a população, minimiza a quantidade de veículos no trânsito significativamente, então nesses horários de pico que está o trânsito virando um caos, já dá uma aliviada, é claro, e também contribui até com o meio ambiente, né? Menos poluição, menos carro na rua, menos poluição. Porque uma coisa que a gente percebe hoje nas ruas de Sorocaba, existe um acúmulo de veículos, né? São muitos veículos transitando nas horas de pico mesmo, a gente já consegue muitas vezes deslocar de um lugar para o outro, que às vezes é perto, mas com a demanda. E talvez nessa mobilidade urbana, dá para se colocar
mais pessoas usando o transporte coletivo. Perfeito. E diminuir. Estatisticamente isso acontece, porque um ônibus hoje, um transporte coletivo, um ônibus convencional hoje, ele transporta 78 pessoas, na média, com as pessoas de pé e sentado. Então, se cada passageiro estivesse usando um carro, são 78 carros a menos no trânsito. Vamos dividir pela metade, vamos dizer que cada carro está pelo menos com 2 pessoas, né? Isso já chega a quase 40 carros a menos cada ônibus que vai circular. Aí agora nós temos o articulado, o biarticulado, tem carro de 130 passageiros, nós temos ônibus de 180 passageiros. Então imagina se aumentar significativamente esses coletivos maiores em vias que são possíveis, dos corredores principalmente, vai minimizar muito mais ainda a quantidade de veículos na rua. E ainda beneficia aqueles que necessariamente precisam do veículo, porque também sai daquele sufoco, perde menos tempo, então o benefício é bem generalizado. Ele ajuda, não é só o benefício de quem paga parar de pagar. É isso que eu queria deixar bem registrado. O benefício ele é bem genérico e beneficia quem não usa transporte coletivo também. Tem um outro detalhe, que me permite esse tema ainda. Quem paga o transporte coletivo hoje, o usuário, ele acaba pagando 2 vezes. Primeiro com os nossos impostos, paga o subsídio que já é mais de 60%. Aí se eu vou usar o coletivo e pagar a passagem, estou pagando 2 vezes. Né? Então quem usa paga 2 vezes, que também não é justo. Então são tantos benefícios, se a gente começar a procurar, tem mais. Mas essa é a razão que é necessário e funciona o transporte coletivo gratuito, ou seja, tarifa zero na cidade de Sorocaba. Comporta tranquilamente. Mais do que o espaço artístico e muitas outras novidades que a gente vem trazendo, apresentamos a Faça Arte, uma escola de teatro onde são realizadas diariamente aulas de interpretação, teatro, dança e música, além de apresentações teatrais. Os atores passam por uma preparação e uma seleção de elenco, e quando preparados, são colocados para realizar trabalhos na TV, propagandas, outdoors e outros meios artísticos. E vários atores fizeram as pessoas estudarem teatro aqui. Ver os atores se apresentando nos palcos representa muito mais do que somente manifestações artísticas. Representa a realização de um sonho pessoal. O diretor e proprietário da escola Júnior Mosco tem mais de 40 anos nos meios artísticos. E hoje ele encaminha outros artistas a conquistarem os palcos da vida. Uma outra demanda, né, seria a moradia e urbanização dos bairros populares, porque a gente vê uma demanda de crescimento, tanto na parte central, mais os bairros, e muitas vezes as moradias não têm as condições, né, é uma condição muito precária. Como que a gente pode entender que isso pode ser, talvez, a gente não vai acabar com o problema do dia para a noite, claro, mas um pensamento que poderia, assim, dá para a gente pensar nessa urbanização. Veja, nós precisamos de, como você mesmo disse, não vamos acabar com o problema 100%, mas podemos minimizar numa velocidade além do esperado. Nós temos que buscar formas para isso. A cidade de Sorocaba hoje, nós acabamos de completar 40 pontos de favela, ou seja, 40 favelas na cidade. Em um ano dobrou, hein? Nós tínhamos a média de 20 favelas um ano atrás, no mandato anterior nós tínhamos a média de 20 favelas, temos 40, então é crescente disparadamente. A cidade que mais cresce na indústria, mais cresce na favela. Tem alguma coisa de errado, né? Claro, tem uma coisa que não está funcionando. Primeiro, buscar programas de moradias, né? Então, atualmente, o atual gestor fez sorteios de moradias populares, etc. Toda a população sabe disso. E não entregou um terreno sequer, fez sorteio de 12 mil moradias. Agora, inclusive, assume um compromisso de, se for eleito, de implementar 40 mil moradias. Mas não entregou nem a primeira etapa, ou seja, não construiu nada. É necessário implementar o Minha Casa Minha Vida imediatamente, são programas que já funcionam com o governo federal. É um programa do governo federal e que vem funcionando muito bem. Perfeito. Em alguns estados, em alguns municípios que seguem, né, perfeitamente. E às vezes nós temos gestor dos municípios, não só de Sorocaba, por questões ideológicas, partidárias, não vai atrás desses recursos. E fica inventando outros nomes, outras nomenclaturas de moradias, que depois acaba não concluindo. Então, veja, é trazer Minha Casa Minha Vida para
implementar na cidade em caráter de urgência o contingente maior possível, fazer alguns complexos regionalizados na cidade de moradia para poder tirar essas pessoas das áreas de risco, não é que está na beira dos córregos, está nas áreas verdes, e levar e dar opção para elas, né, sortear essas moradias para elas. Além disso, também o CDHU tem que ir atrás do governo estadual. Eu acho que um prefeito eleito, ele não tem que escolher qual é a bandeira que identifica com ele no âmbito superior, né? Ele tem que ir no Estado, na questão do Distrito Federal, ou seja, lá no Distrito Federal, e buscar os recursos do governo federal, do governo do Estado, independente de bandeira partidária. É uma obrigação, ele tem que olhar para o povo e não ficar olhando para a sua ideologia, né? Então, todo mundo tem... Eu sempre falo que o partido político, às vezes a pessoa fala, mas qual partido que você está? Tem como eu diria, tem alguns questionamentos sobre a sigla partidária, tanto de um lado quanto de outro. Eu sempre falo o seguinte, partido é apenas um instrumento para que o candidato necessita para a sua candidatura, é isso que é o partido. Nós não podemos ser algemados no partido, senão vai descontentar alguém. Então a gente tem que trabalhar, o administrador público ele tem que esquecer essa questão de bandeira, em prol do povo, né? Então acho que é isso que é necessário. Então essa questão das moradias é um aspecto, mas tem que ver a sustentabilidade da cidade de modo geral, que são o saneamento básico. O saneamento básico tem que chegar em todos os bairros. O serviço público essencial tem que chegar em todos os bairros. É muito comum os políticos tradicionais ficar enfeitando mais a região central, corredores dos bairros, e nas transversais, ou seja, nos fundos dos bairros, estão os grandes problemas. É isso que está acontecendo na nossa cidade. Aqui, por exemplo, na Vila Fiore, a gente foi visitar uma família que queria fazer um questionamento. Chegando lá, tinha uma rua, ali é muito próximo do centro ainda, aqui a Vila Fiore, perto do mercado distrital, naquela região. Tem ruas ali que não tem asfalto, porque faz fundo com área verde, não tem iluminação pública, e além disso, esgoto a céu aberto. A céu aberto, é um absurdo isso. Crianças brincando em cima do esgoto a céu aberto. É inacreditável que a cidade de Sorocaba está passando por isso. Então, a questão estrutural da cidade, que é a sustentabilidade, necessita de reestruturar as regiões mais centralizadas, como, por exemplo, a cidade de Sorocaba é a cidade que cresce disparadamente na vertical. Muitos prédios, mais prédios, e ninguém está fazendo ali o saneamento complementar. Vai chegar uma hora que está transbordando, ou seja, no último ano, aí, aliás, esse ano, na época da chuvarada, ainda pudemos observar tampas de bueiros levantando e o esgoto misturando com a água fluvial, indo tudo para o Rio Sorocaba. Isso é falta de fazer saneamento complementar, limpar os bueiros, fazer um serviço muito bem, como eu diria, bem feito, com empresas competentes, né, que atuam nessa área, e pessoas que entendem, que é uma outra coisa, Júnior, é a pessoa administrar a cidade com amigos. Esse é um problema. A cidade tem que ser administrada com profissionais que entendem da matéria. Técnicos, tem que ser técnicos, né? Não adianta pegar a pessoa porque é amigo ou porque tem uma experiência de vivência. Isso é muito perigoso. Então, eu acho que a cidade precisa de investir na infraestrutura, em moradias, para poder ter uma cidade mais sólida e ainda a curto prazo, tem que dar uma acelerada nisso, né? Porque nós não podemos ficar esperando. A cidade tem uma expansão a nível de prédios, como eu disse, na vertical, mas em muitos bairros que poderia também estar sendo ampliado com responsabilidade. Uma cidade acima de 1 milhão de habitantes começa a não ser mais interessante como uma cidade confortável para se viver, né? Então também tem que ter essa cautela, mas ninguém vai poder frear o crescimento da cidade. Então nós temos que preparar a cidade para o futuro na sustentabilidade. Falando em urbanização, a gente percebe um crescimento muito grande da população de rua, que talvez seja, um problema hoje que não é específico de Sorocaba, um problema que o Brasil está tendo, o mundo está tendo. Claro. Mas como que a gente poderia pensar num desenho para poder minimizar um pouco essa situação? Júnior, hoje o que eu entendo e penso, nossa equipe também entende dessa forma,
Vou dar um dado, vou dar uma informação também aqui. Há 4 anos atrás, nós tínhamos na cidade 6 Cracolândias. Hoje nós temos 13. Olha só, 13 Cracolândias. Ou seja, tudo que é de relativamente está aumentando. Né? 8 delas estão na linha do trem, que são a linha férrea que atravessa a nossa cidade de ponta a ponta. Então virou um refúgio para poder concentrar pontos de Cracolândia. Veja o absurdo. E aí essas linhas férreas que atravessam a cidade não passa por uma limpeza urbana, o mato invade tudo, porque daí não é responsabilidade do município, tem uma empresa que cuida disso, precisa fazer um convênio, utilizar aquilo, colocar alguns bondes aí, como eu diria, turístico. A cidade tem uma carência de turismo, né? Poderia sair um VLT também, mas na minha opinião com tarifa zero não precisa do VLT, mas pelo menos fazer aqui algumas viagens turísticas, a nova geração andar para lá e para cá, e só fazer um convênio com a empresa e captar isso. Mas hoje virou ponto. E aí as pessoas em condições de rua, infelizmente, têm aumentado de maneira estrondosa. Hoje no município existe um programa chamado Humanização. Infelizmente ele não é funcional. Ele existe, peruas e mais peruas enfeitando praças, onde aquela perua vai ter mais uma viatura da Guarda Municipal que tem que acompanhar, mas aí, como eu diria, na contramão da pretensão, ou seja, do projeto, o atual administrador coloca um container em cima da praça com roupas disponíveis para as pessoas em situação de rua. Ou seja, está oferecendo conforto para essas pessoas. Oferecendo conforto para elas, elas tendem a ficar na rua porque se habituam a ficar na rua. O que precisa fazer para solucionar isso? Políticas públicas para essas pessoas da seguinte forma. Primeiro, fortalecer as entidades, as instituições que dão amparo para essas pessoas, o SOS, por exemplo, tem que fortalecer com parcerias com a prefeitura, claro. Tem outros, mas eu dou esse como exemplo. E, por outro lado, políticas de redirecionar essas pessoas para suas origens familiares. Se é de outra cidade, encaminhar para outras cidades. Cuida, dá o alimento, dá as condições, encaminha para outra cidade. E se é da cidade, encaminhar para a sua família de origem. O que nós temos aí? Um número enorme de pessoas que são viciados, ou seja, dependentes de produtos químicos. É só ir até a família ao identificar. A família autoriza, para quem não quer, não aceita internação, como eu diria, às vezes não quer o tratamento, a pessoa não tem... Quer forçado, né? Então tem que ser coercitivo. Aí vai na família, a família dá uma autorização, o município precisa ter convênios com clínicas sérias de tratamentos, e aí tem que fiscalizar também, e aí o município pode encaminhar as pessoas para tratamento coercitivo autorizado pela família. Aí nós vamos começar a minimizar essas pessoas. E depois não é só tratar e soltar de novo na rua. Tem que ter um cadastro, a pessoa fazer o tratamento e o município dá opção para essas pessoas regressar no mercado de trabalho, através principalmente das empresas que prestam serviço público. Nós temos empresas de poda de árvore, empresa de limpeza ou seja, de bueiros, nós temos empresas demais que prestam serviço público. E dá para poder pedir uma oportunidade, ou seja, colocar inclusive na concessão do serviço dessas empresas, quando fizer o seu contrato lá, uma porcentagem que a prefeitura pode indicar dessas pessoas que estão em estado de recuperação. Eu acho que eu estou dando um exemplo, as pessoas que estão em tratamento. Tem outros tipos de pessoas excluídas hoje, minorizadas, que precisam também de ter um suporte, um apoio para ela voltar para a sua rotina de vida normal e, se nunca teve, ir para a vida normal da rotina da pessoa, para a pessoa sentir um cidadão normal, de bem, e aí é a hora que a pessoa consegue se valorizar e entender que vale a pena, a vida vale a pena. Colocar uma autoestima. Exatamente. E o que nós podemos desenhar e pensar com relação à educação? A educação primeiro, minimizar a terceirização. Eu falo muito das escolas infantis, as creches particularmente, porque é o clamor que eu tenho ouvido nos bairros, quando eu tenho andado em várias reuniões de bairros. Na realidade é um desespero da população. Exatamente, é um desespero. Primeiro, não ter vaga nas creches, então precisa ampliar as vagas. Ampliando vagas é construções de mais creches ou ampliar as creches já existentes. Talvez aumentar um espaço, ampliar. Com o tarifa zero no ônibus, facilita as mães que não têm vaga na creche do seu bairro, mas tem no bairro vizinho. Com a tarifa zero, ela consegue levar o filho, a criança, e deixar na escola infantil vizinha. É isso que eu acho que isso facilita. É um outro benefício da tarifa zero, tá? Deixa bem claro isso. Hoje as mães não têm condições, se não tem vaga na escola, na creche do bairro,
ela também não tem dinheiro para pagar ônibus para ir para outro bairro vizinho, a criança fica fora da creche. E creche em tempo integral. Tempo integral para as mães que trabalham, tem muitas e muitas, Júnior, mães solas, que têm seus filhos, mas não tem o apoio do pai, ou seja, o pai não é presente na vida dos filhos. A mãe precisa trabalhar para sustentar, para criar o filho. Aí é um número gigantesco, que nós nem muitas vezes imaginamos. Perfeito. Quantas mães solas tem? Exatamente, o número é muito alto. E aí, essas mães pensam o seguinte, o que elas reclamam? Eu não tenho creche em tempo integral, o filho fica meio período, eu trabalho tempo integral no meu serviço. Como que eu vou fazer? Né? Aí tem que deixar com a avó, materna ou paterna, quando tem, né? E às vezes são idosos que precisam de cuidado, passam a ser cuidadores. Ou deixa com um vizinho. Aqui na Vila Barão, conheço uma senhora que ela cuida de 18 crianças num casebre. Mora num casebre simples, cuida de 18 crianças, que são as mães que fazem um cadastro com ela, paga R$50 por mês, e ela então vai buscar as crianças na creche e vai deixando na casa até a mãe voltar à noite para vir levar a criança para casa. É pior ainda, Júlio. Tem mães que falam o seguinte, o meu filho vai na escola para se alimentar. A vida é tão difícil, às vezes depende do Bolsa Família, então elas vivem, ou seja, uma dificuldade enorme, a alimentação precária em casa, não vê a hora de amanhecer o dia para o filho voltar para a creche para se alimentar. Então veja a importância que tem de ampliar, creche em tempo integral, alimentação de qualidade e não deixar faltar vaga, ou seja, minimizar as filas o máximo possível. Acima de tudo, tem outras questões relevantes da educação, que são espaços para que os jovens e o adolescente possam fazer cursos complementares para preparar para o mercado de trabalho. Hoje em dia tem que ter cursos de aulas digitais, que é a modernização, está aí, não tem para onde fugir, e também nós temos que ter as escolas técnicas. Hoje dá para fazer convênio, ampliar, por exemplo, o Senai, outras instituições equivalentes, ampliar para que as pessoas também façam requalificação. Hoje nós temos a indústria crescendo, a tecnologia chegando e os profissionais ultrapassados. Eles têm, vai fazer curso aonde? Vai ter que pagar, que escolas particulares têm bastante, mas as pessoas, o município tem que dar o suporte. Não tem acesso, nem todo mundo pode pagar. Então são isso. Nós temos aí 32 unidades dos Sabitudos abandonados, que são prédios que construíram na ocasião, que estão abandonados. Reformaram 3 ou 4 agora, mas continua sem atividade. É necessário recuperar aqueles prédios e ter um espaço, instalar espaço lá de aulas complementares, aulas digitais, preparar as pessoas para o mercado de trabalho e, claro, aqueles que não for possível contemplar nos convênios, que precisa ampliar, também oferecer aulas de requalificação profissional. Hoje em dia é tudo digital quase, então facilita muita coisa. E aí sim nós temos aí uma sociedade, uma população mais equilibrada e mais preparada, mais competitiva no mercado de trabalho, é onde nós estamos preparando a cidade para o crescimento e desenvolvimento econômico. Você citou até na linha férrea a questão do turismo, né? Como que a gente podia pensar num desenho do turismo e para a cultura? A cultura, veja, hoje nós temos a cultura falida na cidade, infelizmente. Se vê aqui na Praça Frei Baraúna, hoje até aquele prédio que já é um prédio tombado, Oficina Grande Otelo, virou casa de pombo, né? Então totalmente abandonado. Tentaram fazer ali nesse mandato do atual gestor uma pintura externa, mas nem concluiu. Então, ou seja, ali é um ponto onde o pessoal da cultura, os artistas, procura sempre se encontrar ali. Na parte externa. Parte externa, porque interno está fechado, ou seja, virou casa de pombo. Então precisa restaurar aquela casa imediatamente, que já é tombada, reformar aquela praça, colocar os bancos, que até bancos, tiraram os bancos a pretexto de reformar e não colocaram mais banco ali. Tem um ou outro, mas bem distante, e dá a opção das pessoas se encontrar. Mas não para por aí. A cultura é muito mais ampla que isso. O carnaval, por exemplo. O carnaval foi cerceado o direito das pessoas, ou seja, praticar o ato do carnaval. Uma festa popular mais conhecida no Brasil não está sendo permitido. É isso. Estivemos aqui com o Paulinho do Transporte, num bate-papo gostoso. Foi um prazer ter recebido o senhor aqui. Obrigado, Jônio. Prazer é todo meu. Viu? Satisfação enorme. Fiquei muito feliz desse espaço hoje, viu? Muito obrigado. Realização: Associação Fazendo Arte.